Existe uma ferida que nunca vai cicatrizar. E talvez seja assim que deveria ser. Você já se sentiu culpado por não conseguir perdoar alguém, como se fosse uma falha moral sua, como se você fosse a pessoa ruim da história. Eu vou te contar algo que vai mudar completamente como você vê isso. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, passou décadas estudando a mente humana e ele descobriu algo que as pessoas preferem não falar. Algo que contradiz tudo o que te ensinaram sobre perdão. Nem todo perdão cura. Às vezes, ele machuca ainda mais. E pense comigo, quantas vezes você já ouviu frases como perdoar faz bem para você. Você precisa perdoar para seguir em frente. O perdão liberta quem perdoa. São frases bonitas, soam espirituais, mas Jung descobriu que elas podem ser uma forma disfarçada de violência psicológica. Deixe-me explicar o que realmente acontece na sua mente quando alguém te magoa profundamente. Seu cérebro cria uma ferida emocional, uma marca, um alerta que diz: essa pessoa é perigosa. Mantenha a distância, proteja-se. É um mecanismo de sobrevivência. Milhões de anos de evolução criaram isso para te manter vivo. Agora imagine que alguém chegue e diga: você precisa ignorar esse alerta, você precisa perdoar. Você precisa esquecer. É como dizer para o seu sistema imunológico parar de funcionar. Jung chamava isso de violação do self. Quando você força um perdão que não sente, você está traindo sua própria natureza. Está colocando uma máscara sobre uma ferida aberta. E sabe o que acontece com feridas que nunca são tratadas? Elas infeccionam. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe uma diferença entre perdoar e se libertar. Você pode se libertar do peso da mágoa, sem perdoar quem te machucou. Você pode seguir em frente, sem fingir que está tudo bem. Você pode curar, sem esquecer. Jung descobriu isso estudando seus próprios traumas. Ele teve um pai ausente emocionalmente, uma mãe com problemas mentais graves, experiências que marcaram sua alma para sempre. E ele nunca perdoou completamente, mas ele se libertou como ele parou de lutar contra a ferida, parou de tentar fazê-la desaparecer. Em vez disso, ele a integrou à sua personalidade. Ele transformou a dor em sabedoria, a mágoa em força, o trauma em compreensão. Isso não é perdão, é algo mais poderoso. É a aceitação radical da sua própria experiência. Pense em uma cicatriz no seu corpo. Ela não desaparece, mas ela para de doer. Ela se torna parte de você. Uma marca da sua história, uma prova da sua resistência. Jung acreditava que algumas feridas emocionais são assim. Elas se tornam cicatrizes da alma. E não há nada de errado com isso. Na verdade, há algo de errado em fingir que elas não existem. Quando você força um perdão falso, você está colocando uma máscara sobre sua verdade interior. Está negando sua experiência. Está traindo sua própria natureza. E Jung sabia que isso leva à neurose, à depressão, à ansiedade, porque você está vivendo uma mentira. Agora, isso não quer dizer que você deve alimentar o ódio. Não quer dizer que você deve buscar vingança. Não quer dizer que você deve ficar preso na raiva para sempre. Quer dizer que você tem o direito de proteger sua energia emocional. Você tem o direito de manter distância de quem te machucou. Você tem o direito de não fingir que está tudo bem, quando não está. Jung chamava isso de honestidade psicológica. A coragem de ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando essa verdade é desconfortável. Ele estudou culturas antigas e descobriu algo fascinante. Muitas sociedades tradicionais nunca promoveram o perdão universal. Elas promoviam justiça, equilíbrio, proteção da comunidade. A ideia de que você deve perdoar tudo e todos é relativamente moderna, e Jung questionava se ela era psicologicamente saudável. Ele via pacientes que se forçavam a perdoar pais abusivos, parceiros violentos, amigos traidores, e esses pacientes desenvolviam sintomas estranhos: depressão sem causa aparente, ansiedade constante, sensação de vazio interior. Por quê? Porque eles estavam traindo sua própria natureza, estavam negando sua necessidade fundamental de proteção. Imagine que você coloque a mão no fogo e se queime.
Seu corpo aprende. Fogo é perigoso. Evite fogo. Agora imagine que alguém diga: você precisa perdoar o fogo. Você precisa voltar a colocar a mão nele. Só assim você vai se curar da queimadura. Soa absurdo. Não é, mas é exatamente isso que fazemos com traumas emocionais. Jung propunha uma abordagem diferente. Em vez de perdoar, você integra a experiência. Você aprende com ela. Você usa ela para se tornar mais sábio, mais forte, mais consciente. A dor se torna seu professor. A mágoa se torna sua proteção. O trauma se torna sua sabedoria. Isso não significa que você fica amargo. Significa que você fica inteiro. Significa que você honra todas as partes de si mesmo, incluindo a parte que foi machucada, incluindo a parte que ainda dói, incluindo a parte que nunca vai esquecer. Jung acreditava que essa era a verdadeira cura. Não a negação da ferida, mas a integração dela. E aqui está o paradoxo mais interessante. Quando você para de tentar perdoar, quando você aceita que algumas coisas não merecem perdão, você finalmente se liberta, não porque você perdoou, mas porque você parou de lutar contra a sua própria natureza. Você parou de colocar máscara sobre a ferida. Você parou de fingir que está tudo bem. Você parou de trair a si mesmo. E nesse momento de honestidade radical, algo mágico acontece. A dor para de consumir sua energia. Ela se transforma em algo diferente. Em sabedoria, em força, em proteção. A ferida ainda existe, mas ela não sangra mais. Ela se tornou parte da sua arquitetura interior. Uma estrutura que te sustenta. Em vez de te derrubar, Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, incluindo suas cicatrizes, incluindo suas feridas, incluindo suas verdades desconfortáveis. E talvez essa seja a nova consciência que ele oferece, a coragem de ser autêntico. Mesmo quando isso significa admitir que você não perdoa. Mesmo quando isso significa aceitar que algumas pessoas não merecem seu perdão. Mesmo quando isso significa carregar algumas cicatrizes para sempre. Porque suas cicatrizes não são seus defeitos. Elas são suas credenciais. Elas provam que você sobreviveu, que você resistiu, que você é mais forte do que imaginava. A pergunta não é: você consegue perdoar? A pergunta é: você consegue viver sua verdade? Mesmo quando ela não é bonita, mesmo quando ela não é espiritual, mesmo quando ela não é socialmente aceita. Jung acreditava que sim, e ele te convida a descobrir que tipo de liberdade existe do outro lado dessa honestidade brutal, do outro lado da necessidade de ser perfeito, do outro lado da pressão para perdoar, do outro lado da máscara que você tem usado para esconder suas feridas, porque talvez suas feridas não precisem ser escondidas. Talvez elas precisem ser honradas. Talvez elas tenham algo importante para te ensinar sobre quem você realmente é. E se eu te disser que Jung tinha uma técnica específica para isso, uma forma prática de transformar trauma em sabedoria sem precisar perdoar, ele chamava de diálogo com a sombra, e é uma das descobertas mais revolucionárias da psicologia moderna. Funciona assim: em vez de tentar perdoar quem te machucou, você conversa com a parte de você que foi machucada. Você ouve o que ela tem para dizer. Você valida a dor dela. Você honra a experiência dela. Não é meditação, não é visualização. É um diálogo real, como se você fosse duas pessoas diferentes. Uma parte de você que quer seguir em frente e outra parte que ainda sangra, que ainda dói, que ainda precisa de proteção. Jung descobriu que quando você honra essa parte ferida, algo extraordinário acontece. Ela para de gritar. Ela para de sabotar sua vida. Ela para de exigir atenção através da raiva e do ressentimento. Por quê? Porque finalmente alguém a escutou. Finalmente alguém validou sua experiência. Finalmente alguém disse: você tem razão. O que aconteceu com você foi real. E você tem o direito de se proteger. Isso não é perdão. É algo mais profundo. É autocompaixão radical. E aqui está o que Jung percebeu. Quando você para de lutar contra sua própria dor, quando você para de tentar forçá-la a desaparecer, ela naturalmente se transforma. Não em perdão, mas em sabedoria, em discernimento,
Incapacidade de detectar pessoas tóxicas antes que elas te machuquem novamente. Sua ferida se torna seu radar. Sua dor se torna sua proteção. Seu trauma se torna seu guia. E isso é muito mais poderoso que perdão. Porque perdão às vezes nos deixa vulneráveis novamente. Nos faz baixar a guarda. Nos faz repetir os mesmos erros. Mas sabedoria integrada, essa te protege para sempre. Jung estudou pessoas que sobreviveram a traumas extremos, guerra, abuso, traição, abandono, e ele descobriu um padrão interessante. As pessoas que se curavam mais completamente não eram as que perdoavam mais, eram as que integravam melhor suas experiências. Elas transformavam dor em propósito, trauma em missão, feridas em fontes de compaixão pelos outros, mas elas nunca fingiam que a dor não existia. Nunca minimizavam o que aconteceu, nunca colocavam máscara sobre a ferida. Elas honravam toda a jornada, incluindo as partes feias, incluindo as partes que nunca iam curar completamente, incluindo as partes que sempre iam ser sensíveis. E essa honestidade radical as libertava de uma forma que perdão forçado nunca conseguiria. Porque elas paravam de gastar energia tentando ser diferentes do que eram. Paravam de lutar contra sua própria natureza, paravam de trair suas necessidades fundamentais de proteção e autopreservação. Jung via isso como o caminho para a verdadeira maturidade psicológica. Não a capacidade de perdoar tudo, mas a capacidade de viver com autenticidade total, mesmo quando essa autenticidade inclui cicatrizes, mesmo quando inclui limites rígidos, mesmo quando inclui verdades desconfortáveis sobre pessoas que você amava. E talvez essa seja a revolução que sua alma está esperando. A permissão para parar de fingir. A permissão para honrar suas feridas. A permissão para proteger sua energia emocional. A permissão para ser humano. Completamente humano. Com todas as complexidades que isso implica. Porque no final, Jung não estava interessado em te fazer uma pessoa melhor segundo padrões externos. Ele estava interessado em te fazer uma pessoa mais verdadeira. E pessoas verdadeiras às vezes não perdoam, às vezes mantêm distância, às vezes escolhem proteger seu coração em vez de abri-lo indiscriminadamente. E não há nada de errado com isso. Na verdade, há algo de muito certo. Há algo de profundamente saudável em honrar seus limites, em respeitar suas necessidades, em validar sua experiência. Mesmo quando o mundo inteiro te diz para fazer o contrário. Deixa eu te contar a história de Ana. Uma das pacientes mais famosas de Jung. Ana havia sido abusada pelo pai durante toda a infância. Aos 30 anos, ela chegou ao consultório de Jung em estado de colapso mental. Depressão severa, ataques de pânico, incapacidade de confiar em qualquer homem. Todos os terapeutas anteriores tinham dito a mesma coisa. Ela precisava perdoar o pai. Era a única forma de se curar. Era a única forma de seguir em frente. Ana tentou. Por anos ela tentou. Forçou sentimentos que não existiam. Repetiu afirmações sobre perdão. Tentou sentir compaixão por um homem que havia destruído sua infância. E sabe o que aconteceu? Ela piorou. A depressão se aprofundou. Os ataques de pânico se intensificaram. Ela começou a se automutilar, como se seu próprio corpo estivesse rejeitando a mentira que ela estava tentando viver. Jung viu isso e percebeu algo revolucionário. O problema não era que Ana não conseguia perdoar. O problema era que ela estava sendo forçada a perdoar. Ele disse algo que mudou a vida dela para sempre. Ana, você não precisa perdoar seu pai. Você precisa proteger a criança que você foi. Pela primeira vez em anos, Ana chorou de alívio. Alguém finalmente havia validado sua necessidade de proteção. Alguém finalmente havia dito que ela tinha o direito de manter o pai longe do seu coração. Jung trabalhou com Ana de uma forma completamente diferente. Em vez de forçá-la a perdoar, ele a ajudou a honrar a criança ferida dentro dela. Eles criaram rituais de proteção. Ana aprendeu a conversar com a criança de 5 anos que ainda morava dentro dela. A criança que nunca havia se sentido segura. A criança que precisava saber que agora ela tinha uma adulta forte para protegê-la. Ana nunca perdoou o pai, mas ela se curou. Ela aprendeu a confiar novamente. Se casou, teve filhos.
Viveu uma vida plena e significativa. E a ferida permaneceu, mas ela não sangrava mais. Ela havia se tornado parte da arquitetura interior de Ana, uma estrutura que a tornava mais forte, não mais fraca. Jung documentou dezenas de casos como esse. Pessoas que se curaram sem perdoar, pessoas que encontraram paz sem esquecer, pessoas que se libertaram sem negar sua experiência. E ele começou a questionar toda a indústria da cura que promovia perdão como panaceia universal. Porque Jung entendia algo que a psicologia moderna muitas vezes ignora. Nem toda ferida pode ser curada. Algumas podem apenas ser integradas. E há uma diferença profunda entre os dois processos. Curar implica voltar ao estado anterior, como se nada tivesse acontecido, como se a ferida nunca tivesse existido. Integrar implica aceitar que você foi mudado para sempre, que você carrega marcas da experiência, que você é diferente agora. E Jung acreditava que integração era um processo muito mais honesto e poderoso que cura, porque quando você integra uma experiência traumática, você não nega o que aconteceu, você não minimiza o impacto, você não força sentimentos que não existem, você aceita que foi ferido, você aceita que a ferida mudou você, e você encontra formas de usar essa mudança a seu favor. A neurociência moderna confirma a intuição de Jung. Estudos recentes mostram que o perdão forçado pode ser psicologicamente prejudicial. Imagine a situação de alguém que precisa perdoar um agressor, alguém que causou um trauma profundo. Quando você tenta perdoar alguém que te traumatizou, mas ainda sente raiva e medo, seu cérebro entra em conflito. Parte dele quer perdoar, parte dele quer se proteger. Esse conflito interno gera estresse crônico, ansiedade, depressão, sintomas físicos inexplicáveis. É como se você estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O motor da sua mente começa a superaquecer. Jung via isso em seus pacientes constantemente. Pessoas que se forçavam a perdoar desenvolviam sintomas estranhos: insônia, dores de cabeça, problemas digestivos, fadiga crônica. O corpo estava rejeitando a mentira que a mente estava tentando viver. Mas quando Jung permitia que seus pacientes honrassem sua raiva, honrassem sua necessidade de proteção, honrassem sua recusa em perdoar, algo mágico acontecia. Os sintomas começavam a desaparecer. A mente parava de lutar contra si mesma. O corpo relaxava, não porque eles haviam perdoado, mas porque eles haviam parado de trair a si mesmos. Jung desenvolveu técnicas específicas para isso. Uma das mais poderosas era o que ele chamava de tribunal interior. Funciona assim. Você imagina um tribunal na sua mente. Você é o juiz, a pessoa que te machucou é o réu, e a parte ferida de você é a vítima que testemunha. Você ouve o testemunho da vítima, você valida a dor, você reconhece o dano, e então você dá o veredicto. Não precisa ser perdão. Pode ser culpado, banido do meu coração. Não merece minha energia emocional. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você recupera seu poder. Em vez de ser vítima da pressão para perdoar, você se torna juiz da sua própria experiência. Você decide o que é justo, você decide o que é saudável, você decide o que você merece. Jung acreditava que esse era o caminho para a verdadeira maturidade emocional. Não a capacidade de perdoar indiscriminadamente, mas a capacidade de fazer julgamentos sábios sobre quem merece acesso ao seu coração. Porque seu coração não é um hotel, não precisa receber todo mundo. Algumas pessoas perderam o direito de se hospedar lá, e não há nada de errado em manter essas pessoas na lista negra para sempre. Na verdade, há algo de profundamente saudável nisso. É autopreservação, é sabedoria, é amor próprio em ação. Jung estudou culturas antigas e descobriu que muitas delas tinham rituais específicos para isso. Rituais de banimento, rituais de corte energético, rituais de proteção contra pessoas tóxicas. Pense nos antigos rituais de exílio, por exemplo. Essas culturas entendiam algo que nós esquecemos. Nem todo mundo merece perdão. Nem todo mundo merece segunda chance. Nem todo mundo merece acesso à sua energia emocional. E proteger sua energia emocional não é egoísmo, é responsabilidade.
Você tem apenas uma quantidade limitada de energia emocional nesta vida. Cada momento que você gasta tentando perdoar alguém que não merece é um momento que você não está gastando com pessoas que merecem. É um momento que você não está gastando curando a si mesmo. É um momento que você não está gastando construindo relacionamentos saudáveis. É um momento que você não está gastando criando a vida que você merece. Jung viu isso como uma forma de traição cósmica. Trair seus próprios recursos emocionais em nome de um ideal falso de perdão universal. Ele propunha algo diferente: perdão seletivo, perdão inteligente, perdão baseado em evidência, não em pressão social. Se alguém te machucou uma vez, se desculpou genuinamente, mudou de comportamento e provou que mudou ao longo do tempo, talvez mereça perdão. Mas se alguém te machucou repetidamente, nunca assumiu responsabilidade, nunca mudou de comportamento e provavelmente te machucaria novamente se tivesse chance, essa pessoa não merece perdão. Ela merece distância. Ela merece limites. Ela merece ser removida da sua vida emocional. E você não é uma pessoa ruim por fazer isso. Você é uma pessoa sábia. Jung tinha uma frase que resumia isso perfeitamente. Não é seu trabalho perdoar todo mundo. É seu trabalho proteger a pessoa que você está se tornando. Porque cada ferida que você carrega te ensinou algo sobre o mundo. Te ensinou sobre pessoas. Te ensinou sobre suas próprias necessidades e limites. Quando você força perdão, você ignora essas lições. Você joga fora a sabedoria que sua dor te deu. Mas quando você integra a ferida, quando você honra o que ela te ensinou, você se torna uma pessoa mais inteira, mais sábia, mais protegida. Suas cicatrizes se tornam seus certificados. Suas feridas se tornam seus professores. Sua dor se torna sua proteção. E isso é muito mais valioso que perdão forçado. Jung acreditava que no final da vida, você não vai ser julgado por quantas pessoas você perdoou. Você vai ser julgado por quão autenticamente você viveu, por quão fielmente você honrou sua própria experiência, por quão corajosamente você protegeu sua alma, por quão sabiamente você escolheu onde investir seu amor. E às vezes, viver autenticamente significa não perdoar, significa manter distância, significa dizer não, significa proteger a criança ferida que ainda vive dentro de você. Essa criança que confia em você para mantê-la segura. Essa criança que precisa saber que você não vai traí-la em nome de ideais externos. Essa criança que merece sua lealdade mais que qualquer pessoa que a machucou. Jung descobriu que quando você faz essa promessa para si mesmo, quando você se compromete a proteger a parte mais vulnerável de você, algo extraordinário acontece. Você para de atrair pessoas tóxicas. Você para de repetir padrões destrutivos. Você para de se colocar em situações que requerem perdão constante. Por quê? Porque você desenvolveu discernimento. Você aprendeu a reconhecer bandeiras vermelhas. Você se tornou seletivo sobre quem tem acesso à sua vida. E essa seletividade não é fechamento. É proteção inteligente. Você ainda pode amar, ainda pode confiar, ainda pode se conectar profundamente com outras pessoas. Mas agora, você faz isso com sabedoria, com limites, com autorrespeito. E as pessoas que entram na sua vida agora são pessoas que respeitam esses limites, pessoas que valorizam sua proteção, pessoas que entendem que sua vulnerabilidade é um presente, não um direito. Jung chamava isso de círculo sagrado, o grupo seleto de pessoas que ganham acesso ao seu coração verdadeiro. E nesse círculo, o perdão flui naturalmente. Porque são pessoas que raramente precisam ser perdoadas. São pessoas que te respeitam. Pessoas que se importam com seu bem-estar. Pessoas que nunca te machucariam intencionalmente. Com essas pessoas, perdão é fácil. Porque é perdão real, não perdão forçado. Mas fora desse círculo você pode ser cordial, profissional, educado. Mas você não precisa perdoar. Você não precisa esquecer. Você não precisa dar segundas chances infinitas. Você pode simplesmente manter distância. E essa distância não é crueldade, é sabedoria. É o reconhecimento de que nem todo mundo merece sua intimidade. Nem todo mundo merece acesso às suas vulnerabilidades. Nem todo mundo merece o privilégio de te machucar novamente.
Jung acreditava que essa era a verdadeira revolução da consciência. Não a capacidade de perdoar tudo, mas a capacidade de discernir o que merece perdão. A capacidade de honrar suas feridas como professoras. A capacidade de usar sua dor como sabedoria. A capacidade de proteger sua energia emocional como o recurso sagrado que ela é. E talvez seja isso que sua alma está esperando ouvir. Que você não precisa ser infinitamente generoso com pessoas que não são infinitamente cuidadosas com você. Que você pode manter algumas portas fechadas para sempre. Que você pode carregar algumas cicatrizes como medalhas de sobrevivência. Que a ferida que nunca vai cicatrizar completamente talvez seja exatamente como deveria ser. Um lembrete constante da sua força, da sua resistência, do seu direito sagrado de se proteger. E quando você para de lutar contra essa ferida, quando você para de tentar fazê-la desaparecer, ela finalmente encontra seu lugar na arquitetura da sua alma, não como algo que te quebra, mas como algo que te fortalece, não como algo que te limita, mas como algo que te protege, não como algo que precisa ser curado, mas como algo que já te curou ao te ensinar quem você realmente é. Alguém que merece proteção, alguém que merece respeito, alguém que merece ter suas feridas honradas, não negadas. E talvez essa seja a mais profunda forma de perdão. Não perdoar quem te machucou, mas perdoar a si mesmo por carregar as marcas dessa experiência. Perdoar a si mesmo por não ser perfeito, por não ser infinitamente resiliente, por precisar de proteção e cuidado. Perdoar a si mesmo por ser humano, completamente, magnificamente humano, com todas as cicatrizes que isso implica.